Fala, fala galerinha, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio. Aqui é Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Com muito cuidado porque o computador hoje está aqui, né? Tranquilo. Imagina só se voar água. Meu Deus. Mas galera, antes da gente começar aqui o nosso episódio e apresentar aqui a nossa convidada, eu tenho 2 recados importantíssimos para vocês. Vocês já sabem, mas não custa, né? Sempre tá repetindo. Galera, não sei se você tá assistindo aí no computador, no celular, na televisão, no carro, seja lá onde for, ou a plataforma que for. Tira um print, tira uma foto e marca a gente lá no Instagram, @Físio Sem Limites, que nós vamos marcar, repostar vocês nos nossos stories, tá? Segundo recadinho aqui na descrição do nosso vídeo, tem tudo que você precisa para poder crescer ainda mais na profissão. Tem todos os nossos treinamentos, todos os nossos cursos. É só passar aqui e ver o que mais combina com você, o que você está mais precisando nesse momento. E qualquer dúvida, você também pode chamar a gente no direct, que a gente esclarece qualquer coisa que vocês precisarem. E dê uma lida em tudo que nós temos, porque pode ser o que você precisa e nem sabe. Faz todo sentido, né? Por exemplo, kit de documentos. Que é muito importante, muita gente negligencia na hora de começar os atendimentos. Exatamente. Professor Ricardo, só não esquece, passa lá que tem tudo certinho. Professor Ricardo, com quem nós estamos aqui hoje? Hoje com a doutora Cristina Ribeiro. Aê, seja muito bem-vinda, Cristina. Obrigada. Bem-vindo, Cris. Muito obrigada. De volta a São Paulo? Isso, cidade do coração. Mas por que de volta a São Paulo? Eu não entendi. Eu sou paulistana. Sou paulistana e Nascida e criada. Nascida e criada. E saí daqui há 14 anos. Estou agora no Paraná, então posso dizer que eu sou um bicho do Paraná, que lá no Paraná a gente tem isso. Um bicho. Mas de onde você era daqui de São Paulo? Aqui, da ZL, da... então tá em casa aqui, pô. Zona Leste. Zona Leste. Eu sou de lá também, pô. Eu já morei bastante tempo na Zona Leste. Na Zona Leste. Morei no Bresser por um tempo enquanto eu fiz faculdade. Depois eu saí de lá, mas é uma região muito boa. Sim, Cresceu bastante, né? Cresceu bastante. E por que você se mudou? Porque foi um projeto pessoal, né, de mudança de trabalho e também de uma instituição que eu faço voluntariado. E tá tudo lá em Foz do Iguaçu. Foi um projeto familiar. Já tem o sotaque de Pato Branco? Não. Pato Branco é lá no Paraná. Ai, gente, desculpa, tô brincando. Vou me cancelar hoje aqui. E aí foi por isso. Então, tá muito bom morar lá. Agora tô na SBGG também do Paraná. Então... O que é SBGG? SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E então a gente vai falar mais ou menos disso hoje? Cara, vamos falar disso, mas vamos falar de uma coisa tão profunda que muitas pessoas não refletem, mas precisariam, que é o propósito de vida. Então vai bem mais além. Bem mais além. Só para contextualizar, o que você faz na SBGG? Hoje, assim, a gente na SBGG, nós temos várias seccionais. Cada estado tem a sua regional, né, ou seccional. E nós temos o presidente da geriatria, que estuda, né, as doenças do idoso, e o presidente da gerontologia, que cuida que é a ciência que estuda o idoso como um todo. Atualmente eu estou na presidência da gerontologia do Paraná. Que bacana. Viu? Que honra que nós estamos recebendo. É um biênio? Que isso? É um biênio. É 24, 25? 23, 25. 23, bacana. Mais um ano aí. Cris, o que é propósito de vida? Eu acho que, assim, você falou uma coisa que é algo muito profundo, só que aqui eu queria que a gente colocasse de maneira mais simples. Eu acho que é profundo, mas como levar isso no dia a dia? Né? Aproximar de cada um de nós. Então, assim, para começar, eu vejo que é importante uma definição, que veio de uma pesquisadora americana, que ela diz o seguinte, que propósito é o senso de direção e intencionalidade, que a gente pode traduzir em objetivos e metas. Tá. Então, a pessoa que ela tem um senso de direção, ela sabe o que ela quer, ou ela tem uma noção do que ela quer para a vida dela. E isso pode ser traduzido, né, de uma maneira um pouquinho mais simplista, por objetivos e metas. Então, até por uma curiosidade minha, propósito é diferente de missão? Porque muita gente vai usando esses termos. Isso. É muito diferente ou ainda se assemelha de alguma forma? Se assemelha. O que eu gosto até de diferenciar é propósito de sentido da vida. Que tem, muita gente fala, né, também do sentido da vida. Então, a gente pode dizer que propósito é algo mais objetivo, que ele pode ser mensurado,
tem uma escala e a gente pode traduzir mesmo quais são os seus objetivos. Tem a ver com missão. É como sair de um ponto A para um ponto B especificadamente. Missão já não tem exatamente. Sim. Missão também, mas assim, o propósito pode ser, a pessoa ela pode ter um dos objetivos é uma missão que ela queira, um projeto, pode. Aqui, propósito, realmente a gente consegue colocar mesmo no papel com objetivo, o que eu quero, quais as minhas metas, de uma maneira mais objetiva. A missão, ela fica um pouco mais abstrata e ela se assemelha um pouco com esse sentido da vida. Você consegue dar alguns exemplos, e inclusive falar alguns exemplos que te levaram a querer estudar isso? Isso. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de ter objetivos, assim. Então, de ter isso escrito, algo que eu quisesse realizar, até assim, vamos supor, um sonho, um desejo, como que pode ser isso na prática? Então, sempre fui muito de planejar e de pensar as minhas escolhas com algo que eu queria alcançar. Eu acho que propósito, ele vem muito nisso, assim, da pessoa, ela, que nem até eu costumo dizer, por exemplo, quando a gente está, nós que damos aula em faculdade, né, eu até falo isso para os alunos. Eu tenho certeza, né, eu falo, pessoal, tenho certeza que um dos propósitos daqui é vocês se formarem, né, concluir a faculdade, algo, né, objetivo e tal. Só que assim, às vezes no dia a dia, se a gente não tem algo que a gente queira alcançar, as nossas escolhas, às vezes elas ficam não tão assertivas. Porque hoje em dia a gente tem muita oportunidade, oferta, e acaba a gente às vezes se desviando do que a gente quer fazer. Então, ter algo que a gente almeje, seja assim, por exemplo, eu há mais ou menos uns 2 anos comecei a correr. Eu já fazia academia. Isso é bom, hein? Correr é ótimo demais. E hoje eu ainda vou ter que correr 10 quilômetros, rapaz. Olha do céu, só. Então, e aí, assim, eu fazia academia, só que eu posso dizer que, assim, sem um propósito definido. Fazia por fazer. Para quê? Sei, né? A mulher precisa de musculação, melhorar a massa muscular, né? Enfim, todas essas questões. Só que depois que eu comecei a correr, ela teve um outro propósito para mim. Me preparar para a corrida, a musculatura. Então, acho que assim, o propósito é quando a gente sabe onde a gente quer chegar, ou tem uma noção do que a gente quer alcançar, e as nossas escolhas, elas são mais direcionadas para isso. Então, hoje até eu penso assim, quando vem, né, e hoje com tantas coisas que existem, a gente recebe muito convite, né? Você quer fazer isso, aquilo, tal. Eu costumo pensar assim, essa escolha, ela me aproxima ou me afasta do meu propósito? Isso vai me ajudar a atingir o que eu quero? Ou não? Às vezes eu falo, não está muito alinhado. Aí eu consigo ficar mais, ter mais a certeza de dizer um não, sabe? Dizer não precisa de treino, né? Não é fácil. Não é fácil Não dizer é não. fácil, Como As não pessoas, é elas não recebem bem, né? E tanto não que só as pessoas não recebem, a gente também não consegue passar. Tanto que quando você fala não, você começa a se explicar. Exato. Não, você começa a dar 500 justifica por tudo, explicações, né? Você não quer desagradar, né? Vou ficar mal com essa pessoa, né? Vou falar não. O João é muito preocupado com os outros. Eu sou esse. Você é muito preocupado com os outros, cara. É muito preocupado com os outros. então. É muito bacana isso. É muito bacana. Não é nada ruim, ao contrário. É uma preocupação legítima com as pessoas, sabe? Então, essa palavra que eu usei, acho que a pessoa ficou mal, assim por diante. Imagina eu falar não 5 vezes seguidas. Acho que eu nunca fiz isso. Sério? Preciso me policiar melhor. A gente treina, fica Não, tranquilo. eu sei. Mas a gente precisa falar, né? Mas porque aí, senão... então, agora, isso que a Cris falou, desculpa interromper, Cris. imagina. Quando você tem clareza dos seus propósitos, de repente escrever, eu faço Exato. muito isso, deixar tudo muito alinhado, fica mais fácil você falar assim, o sim pra ele é o não pra mim. Né? Agora eu tenho uma dúvida. Porque quando você fala sim para um convite que te afasta do seu propósito, você tá falando não pro seu propósito. Isso. Então o sim pro terceiro é o não para você, às Exato. vezes, né? Isso. Então eu acho que fica mais fácil de você entender para quem você quer dizer o não, para si ou para o próximo. Isso. Né? Só pra gente ainda entender melhor o que é propósito de vida. Quando que o propósito de vida e o sonho convergem e quando que eles divergem? Quando alguém fala, esse é meu sonho. Quando que eu entendo que o sonho de uma pessoa está sendo um propósito de vida? E quando eu entendo que o sonho dela não está sendo um propósito de vida?
Olha, eu acho que assim, o sonho, às vezes, ele é algo muito grande. Será que dá para ser realizado? Então, aí vamos pôr assim, eu acredito que ele pode ser desmembrado em pequenos objetivos até ser alcançado aquele. Porque uma coisa que eu costumo pensar na minha prática, assim, com idosos, eu penso muito e falo sobre a importância de ter objetivos a curto prazo. Então, se ele tem um sonho, dá um exemplo. Eu tenho algumas pacientes, ou tinha uma paciente que ela queria viajar para a Itália. Tá, é um sonho. Dá para isso ser realizado? Então, vamos colocar em pequenos objetivos, pequenos propósitos? Tá, então vamos fazer uma viagem menor? Para isso é importante ela se preparar, ela ter, pensando na fisioterapia, ter força, equilíbrio, ter uma estrutura para ela fazer sem um cansaço. Então pode ser que pequenos objetivos ou pequenos propósitos pode estar no caminho de realizar um sonho. Então acho que é nessa linha, assim. Até para eu entender um pouquinho melhor agora, Cris. Posso falar, Cris? Claro. Fica mais fácil. Eu sempre faço essa pergunta e eu não comecei com essa pergunta, né? Você sabe até qual que eu vou falar. Bom, você é fisioterapeuta, formada há um pouco mais de 20 anos, é isso? Sim, sim. Né? Eu tava sapecando aqui o seu perfil para dar uma olhadinha. Obviamente, você está na área de geriatria, gerontologia e tudo mais, como você mesma já falou. Mas normalmente a gente não vê esse tipo de profissional especializado nessa área trabalhando ou falando propriamente sobre esse tema que a gente está abordando agora, que é o propósito de vida. Apesar de sempre estar bem lado a lado. Em que momento que você se despertou para você, ou que situação talvez ocorreu na sua vida ou com algum paciente que você trouxe um olhar melhor para essa temática, para se aprofundar mais nisso? Bom, desde a faculdade eu gosto dessas variáveis psicológicas. Então, desde a graduação, né, como a gente estava até falando aqui, eu já fui para o TCC falando sobre psicossomática. Então, gostava, até as pessoas falavam, mas você é físio? Sim, sou físio. Porque vem muito nessa linha, né? Mas peraí, você é fisioterapeuta, você tem que cuidar do corpo, você não tem que pensar em qualquer outro lado emocional ou psicológico, né? Isso. E aí, começou desde aí esse interesse, e quando eu comecei a atender e realmente me especializar e ir para a área da geronto, o que eu encontrava? Eu encontrava idosos que até estavam relativamente bem fisicamente, não tinham tantos comprometimentos, começavam a fazer a fisioterapia e aí eu começava a observar. Ele está fazendo a fisioterapia para quê? Porque o neto indicou, porque o filho recomendou, mas ele está querendo o que de concreto na fisioterapia? O que ele quer atingir? Fazer a fisioterapia para chegar aonde? Porque assim, se a gente pensar, Cristina, mas fica óbvio, melhorar uma força muscular, um equilíbrio, tá, mas para que no dia a dia? Isso ser traduzido no que no dia a dia, na prática? Porque isso eu comecei a ver que quem não tinha essa relação, quando eu chegava a atender, como que eu posso ajudar? Porque eu começo fazendo atendimento assim. O senhor, como que a fisioterapia pode ajudar? O que no seu dia a dia eu posso contribuir? Eu quero visitar uma irmã e eu preciso ter mais força, preciso ter mais equilíbrio. Nossa, quando eu ouço uma fala com um propósito, para mim é ótimo. Por quê? Porque eu sei que isso vai ajudar ele a ter mais adesão à fisioterapia. Dar um sentido para aquilo que tudo está sendo feito. Isso. Então, a presença do propósito ajuda na adesão. Por quê? Porque o idoso, muitas vezes assim, ele pode sentir dor, né? Até como o Ricardo estuda. Nem todos têm, né? Mas alguns têm, a maioria. Pode ser difícil de chegar até o atendimento na clínica. Eu faço atendimento em domicílio, então falo que não tem muito o que escapar, né? Choveu. Não tem jeito. Eu tô lá. Essa é a parte boa. E até aproveitando, galera, nós temos a formação em fisioterapia domiciliar avançada aqui no link. Aproveita lá, porque é uma boa maneira de você não perder o paciente, porque você tem um controle muito maior nesse sentido. Inclusive, já né? pode até ficar o convite para ela falar numa das mentorias sobre propósito de vida na pessoa idosa no atendimento do Já está Que convidada. ótimo. Olha, já está que convidada. ótimo. Vai ser uma honra.
Então, por quê? Porque aí, assim, estou lá no atendimento, então, de alguma maneira, assim, se ele vai até a clínica, não é tão fácil, né? Tem toda uma logística, o familiar, quem que vai, das deslocamento e pessoas, tal. tempo. Aí ele chega lá com um colega, que às vezes vai fazer, né, o stick push, faz aquele exercício, não explica o porquê, faz, sente dor, o idoso não sabe o porquê que ele está fazendo aquilo. E aí, assim, ele vai para casa, às vezes ele vê que ele pode fazer sozinho, alguém pode fazer para ele. Então, para que fazer a fisioterapia? Se não vai ser alguém que vai fazer a diferença na vida dele, que não vai o aproximar daquele objetivo. Então, costumo dizer assim, vamos fazer tal exercício, até um sentar e levantar, quando o senhor for em tal local, quando o senhor, né, realizar tal atividade, isso vai ajudar, vamos fazer essa atividade. Outro dia eu tenho uma paciente que eu atendo junto com um terapeuta ocupacional, e aí ela gosta muito de ir na horta, e aí assim, eu fui até a horta com ela para ver o caminho que ela faz, para ver o que eu posso na fisioterapia fazer de exercícios, traduzir aquele caminho. Ela tem demência, traduzir todo aquele percurso em algo prático para ela entender. Falar, olha, isso que a senhora está fazendo vai ajudar na hora de pegar o que ela gosta lá da plantação, levantar. Então, assim, essa dúvida, né, essa inquietação que eu comecei a sentir, assim, precisa ter algo a mais na fisioterapia para gente, para que isso faça um sentido, para que os objetivos também sejam alinhados, né, entre o fisioterapeuta e o paciente. Porque senão ele começa a físio e aí o paciente ele tem objetivo, o fisioterapeuta outro, não está alinhado, desmotiva, para de fazer fisioterapia. E às vezes não é assim, porque a fisioterapia não é o colega X que não funcionou, não, é a fisioterapia, aí nós, né? Uhum. A gente acaba sofrendo um pouco com isso. Então, assim, essa motivação em estudar o propósito veio de querer ver uma forma de ajudar o idoso a ter mais motivação na físio, e a gente vê, assim, e o fisioterapeuta ser um facilitador para que ele realmente, assim, tenha mais motivação na fisioterapia. Cris, quando você me explica isso, você mostra que você tem um propósito na fisioterapia também. E aí vem uma pergunta, para quem é o propósito de vida? O propósito de vida ele é para o idoso, o propósito de vida é para o fisioterapeuta como profissional, é para ele como pessoa. A quem cabe esse propósito de vida? É para todos nós, né? E assim, o que a gente vê na literatura? Que a pessoa que ela tem o propósito desde cedo, ou ela é motivada e educada e criada num ambiente com propósito, tem mais chance dela envelhecer assim. Porque a gente envelhece como a gente vive. Então, como que a gente está vivendo? Será que a gente está, né? Aí uma reflexão para todos nós, que eu me faço também. Como a gente está vivendo? A gente está vivendo uma vida com propósitos? Ou está vivendo? Né? Ou está, como diz, né? Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Entendeu? E hoje eu vejo, assim, que é muito fácil, assim, a vida levar a gente. Então, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, até nisso que você falou, agora é uma dúvida minha que veio. Tem um propósito desde cedo, que nem você falou, que seria talvez bacana para você seguir uma linha para não só viver, mas sim poder atingir um objetivo. O quão cedo ou não deveria ser, na verdade, uma pessoa ter um propósito muito bem estipulado, porque às vezes as famílias ou a sociedade não podem embutir esse propósito na gente, que às vezes não é o nosso propósito, entende? Pode ser muito influenciado nesse sentido. O que eu vejo, assim, que a gente pode ajudar... achei a pergunta excelente. Eu tô filmando aqui, eu achei a pergunta excelente. Eu acho assim, legal. Você tem famílias de médicos, todo mundo é médico, mas será que aquelas pessoas queriam, os filhos, os netos, queriam ser médicos? Sério? Ou foi embutido esse propósito na cabeça da pessoa e ela, por não saber sair daquilo, seguiu um propósito que não era um real propósito? Ótima pergunta, porque assim, o que eu falo dessa, vamos dizer assim, uma educação com propósito é explicar para a criança
o porquê das coisas. Então, assim, né, eu tenho uma filha de 4 anos e meio. Então, na hora que eu tô fazendo Futura uma coisa... físio? Não sei. Vai saber, né? Sabe o que eu penso? Nessa questão, eu penso que assim, eu quero que ela seja feliz. E que ela seja realizada. Então, assim, eu procuro fazer, ser uma inspiração para ela, sabe? Então, no momento que eu faço coisas que eu gosto, que me motivam, tem mais chance dela ser assim. E não espero que, assim, se ela for física, vai ser legal. Claro. Com certeza. Mas assim, eu quero que ela seja feliz. Então, pensando nessa questão da criança, né? O que a gente procura lá em casa, assim, fazer? Ela vai se alimentar. Filha, vamos se alimentar, né? Vamos comer essa comida, né? Porque aí eu falo, né? A gente mais saudável para quê? Para você ter mais energia, para você não ficar doente. Então, assim, eu acho que isso é uma orientação, uma educação com propósito. Tá. Ela está sendo motivada com hábitos mais saudáveis, algo que ela gosta, respeitar a autonomia. Aí é um propósito de saúde, digamos, e cuidar do corpo. É que muitas vezes quando a gente só fala de propósito, a gente pensa no âmbito profissional, no âmbito de conquistar um bem material. Ótimo, né? Muito bom você então, falar tem isso. Vários tipos de propósitos. Isso, até eu costumo dizer que assim, a gente pode pensar a nossa vida em várias áreas. Então, eu posso ter um propósito na área profissional, eu posso ter um propósito na área da saúde, né? Então, eu quero melhorar, como eu disse na academia, né? Que eu comecei fazendo, porque sabia que tem importância para mim, mas com a corrida, ele me deu outro propósito. Eu quero melhorar, isso vai me ajudar porque eu quero correr. Agora eu corro 8, corro 9... Quero correr 10, corria São... 8, 9, 10 quilômetros. Corria São Silvestre, vocês correram São Silvestre aqui? Já corri. Então, corria a última, eu não nasci mas não pra foi correr. tão fácil. Não, mas você vai chegar lá. Não, eu corro quando o João tá comigo na academia. Se você achar bom, que vale a pena, né? Então acho que assim, se a gente pensar desde cedo, porque a criança está envelhecendo, né? Todos nós, nasceu a partir do gente momento que nasce, já está envelhecendo. Isso. Então, se esse envelhecer for orientado para coisas que a pessoa goste, que faça sentido para ela e não imposto, o que você gosta, né? Que nem em casa eu falo, né? Ela chama minha filha Eduarda. Filha, o que você quer fazer? Você quer tal atividade ou a outra? Eu quero essa. Então, vamos lá, vamos investir nisso. Então, esse educar, essa trajetória com propósito, tem chance da pessoa realmente ser um adolescente com mais propósito, motivado, um adulto, e na velhice ter mais chance dele ser assim. Então, acho que é esse estimular desde cedo, que isso é bem importante. Quero só aproveitar aqui, passar mais um recado pra galera. De novo, você que está assistindo, manda aqui nos comentários qual é o propósito de vida de vocês. No âmbito que for, né? Não só profissional, talvez de saúde, compartilha aqui com a gente para até a gente poder se identificar, vocês se identificarem entre vocês e ter aí um senso, porque às vezes é bom a gente se espelhar talvez um pouquinho no outro, entender o que o outro pensa. E não se esqueçam também, já tira aí um print, marca @Físio Sem Limites e Cristina Ribeiro Gerontologia. Tudo junto, Cristina Ribeiro Gerontologia, e marca ela também para ela saber que vocês estão aqui assistindo. Quando eu penso em propósito de vida, então, eu percebi que ele pode ser ensinado, porque muitas pessoas, não que se você não for ensinado, você não o terá, mas você não terá clareza do que você quer, pelo menos não de uma forma prática, instrumentalizada, né? Mas grande parte dos idosos, eles muitas vezes não compreendem isso porque eles tiveram aqueles propósitos da geração, que era uma geração que mudava muito lentamente. Se provavelmente em 1960 ou 70, se alguém comprasse uma máquina de escrever, era muito claro que 20 anos depois, aquela máquina de escrever continuasse ali, o curso que ele fez ainda fosse validado e tivesse tudo certo. Exatamente. E hoje não é mais assim, né? De semana em semana tudo muda, de dia a dia, na verdade. Não, total, os computadores e tudo. Então, como que nós podemos, primeiro, identificar se o idoso que nós atendemos, se a pessoa idosa que nós atendemos tem um propósito de vida? Então a pergunta é, como saber qual o propósito de vida da pessoa idosa que eu cuido? A gente, enquanto profissional fisioterapeuta, a gente pode começar a perguntar, o que o senhor e a senhora quer? Tem algo que o senhor deseje? Eu gosto de dizer que sonhos não envelhecem. Às vezes estava lá adormecido, né? A gente viu muito isso no The Voice Mais,
primeiro programa. Teve um The Voice? Teve. É que você não assiste televisão, né? Faz tempo. Eu só assisti assim, né? fantástico. E eu Teve fiquei... mais de uma edição, Teve na verdade. mais. Teve Cara, mais. que fantástico, não sabia. Sim. E um deles falou isso, e assim, eu falei, olha, faz sentido, por quê? Porque às vezes aquela coisa adormecida lá, que tava, né, tá lá, tá meio adormecido e parado, mas quando a gente começa a estimular, isso pode ser acendido. Então, assim, o profissional perguntar, o que o senhor quer? O senhor tem alguma vontade, algum desejo? Mas essa vontade, esse desejo no ponto de vista fisioterapêutico ou é interessante perguntar da vida? Né? Porque se a gente tá ali para fazer um trabalho fisioterapêutico, sei lá, quero carregar meu netinho, quero poder dirigir, quero poder ir no mercado sozinho, arrumar minha casa sozinho, me vestir sozinho, não sei. Qual dos dois, ou os dois a gente deve fazer? Da vida. Da vida. Da vida, porque a gente pode ajudar nisso. Então, às vezes assim, puxa, eu quero voltar a carregar o meu neto no colo, que eu não consegui, eu gostava tanto e não gosto mais. Opa, vamos lá, vamos fortalecer membro superior, o que precisa, vamos fazer atividades, pequenas atividades para conseguir fazer algo maior. Então, assim, quando eu faço essa pergunta, eu penso na vida. Só que aí, assim, se vem algo muito... abstrato, eu tento no dia a dia, peraí, então como que isso pode ser traduzido? O que o senhor gostaria então de começar agora? O que pode ser um primeiro passo? Por quê? Se fica algo muito abstrato, parece que fica algo difícil de realizar. O que foi mais de abstrato, assim, ou, entre aspas, absurdo que você já ouviu de um paciente, possivelmente? Essa questão da viagem, né? Essa paciente, uma outra paciente que tem a demência, ela falava da Itália. Sim. Então, era uma coisa que eu percebia que era assim, era um sonho, mas estava longe que realmente... Aí eu cheguei para a filha, falei, tem alguma chance disso acontecer? Como que é? Olha, Cristina, para lá não dá exatamente, mas vamos tentar viagens menores. E aí a gente começou a estimular isso. Os filhos colocam muito... Ou, filhos, eu digo, familiares, quem está próximo aos idosos... ou qualquer responsável, eles colocam muitos propósitos na cabeça dos idosos? Não. Ou passam pra você, tipo, ó, ele quer isso, mas ainda não quer. Acontece esse tipo de situação? O que acontece, assim, o que geralmente acontece é não vir essa vontade, assim, ou vir essa demanda. Começar a fisioterapia para melhorar, para ele andar melhor, para ele ser mais independente. Só que aí eu gosto de traduzir isso em coisas que ele quer. E aí do que eu sempre costumo conversar com o familiar é assim, me traz coisas que vocês querem realizar com o idoso, porque isso me ajuda na fisioterapia. Então, dá um exemplo. Outro dia, numa paciente, eu sempre pergunto Cristina, não sei e tal. E aí eu descobri que ela foi no final de semana pescar. E ela adora pescar. Nossa, foi aí. Ela mora numa chácara. E aí a gente começou a estimular. E hoje procuro, assim, pelo menos uma vez no mês, fazer uma pescaria com a idosa. E ela se motiva. Então, assim, por exemplo, uma coisa simples. Fazer um fortalecimento de bíceps braquial. Vamos lá, vamos fortalecer. Olha, vamos lá, né? Fala o nome dela. Vamos fortalecer, porque imagina se a senhora pega um peixe muito grande. A senhora tem que ter força, já pensaram nisso, né? Pegar um Da hora, achei fantástico. Entendeu? Então, traduzir no dia a dia fisioterapia, eu sempre procuro traduzir algum exercício com o dia a dia dela, que faça sentido. Então, ela gosta, né? Tinha uma outra paciente que ela não queria de jeito nenhum fazer fortalecimento do membro superior. Não queria, só quero fortalecer os membros inferiores, tá. Aí eu comecei a ver como que eu vou fazer ela entender, porque se falar, porque é importante, tá. E aí vi que ela tinha uma neta, que ela carregava a neta no colo, e aí eu falava, olha, até quando que a senhora quer carregar a sua neta no colo? Muito tempo ainda, Cristina. Eu falei, então, sem força, como que a senhora vai fazer? Só lidou 2 dias agora. Tô brincando. Então, assim, como vai fazer? Não, nossa, é verdade. Pronto. Já aí ela entendeu, e aí eu acho que a importância de explicar o exercício, além de explicar, contextualizar no dia a dia. Então, entender o propósito de vida do nosso paciente é uma grande ferramenta para o atendimento do fisioterapeuta?
para adesão do paciente, para nossa, para a melhora do paciente, para que a gente tenha melhores resultados. É uma grande ferramenta que a gente pode usar. Você acha que isso auxilia na aliança terapêutica? Sim, com certeza. Eu tenho até, o meu primeiro livro foi sobre as 8 premissas da fisioterapia em gerontologia. 8 premissas da fisioterapia em gerontologia. Você consegue fazer um resuminho aí pra gente? 8 premissas. Ele veio do meu mestrado. Eu fiz um atendimento a uma paciente e do mestrado a gente conseguiu extrair 8 premissas. Então, algumas premissas por exemplo, avaliação abrangente, né? Então, pensando na avaliação que a gente deve fazer com o paciente. Avaliação abrangente e detalhada. Você não subestimar o paciente idoso. Então, assim, hoje a gente consegue receber idosos que foram ou que podem se tornar atletas, dependendo da área de atuação na gerontologia. E aí eu vou subestimar? Não pode pegar um peso de 5 quilos, porque ele não vai aguentar. Mas às vezes ele tem uma memória muscular, ele foi um atleta, ele tem condições. Então, não subestimar uma outra. A questão dos alinhamentos, que aí entra isso. Alinhar os objetivos do fisioterapeuta com o paciente. O que ele quer? E aí eu tenho uma história que uma vez assim, avaliei uma paciente, ela tinha um comprometimento no ombro, no tornozelo também. Só que aí eu perguntei, qual é seu objetivo com a fisioterapia? O que a senhora quer fazer? Eu quero voltar a dirigir, Cristina. Se eu não perguntasse, eu não ia saber, ia começar a tratar o ombro para melhorar a amplitude de movimento. Mas para quê? Né? Melhorar? Claro, nossa, mas é super importante melhorar a amplitude de movimento, a força, mas para ir aonde? Para o que ela vai fazer com aquilo? E ela queria voltar a dirigir, ela tinha uma fraqueza tibial anterior, pouca mobilidade, tornozelo, então esse foi o nosso objetivo. Então, a gente ter alinhado, porque assim, se a gente não alinha os nossos objetivos, frustra as expectativas. E aí a chance de cancelar a fisioterapia, de não ir com o atendimento, né, não dar continuidade, vai ser muito maior. Então, esse é uma outra premissa. Uma outra premissa também é a importância do cuidador. O cuidador e o familiar é o nosso grande aliado e parceiro. Se eu tenho, nossa, a fisioterapia vai de vento em popa. Ainda mais assim, físio em domicílio, né? Você chega lá, o paciente está prontinho para ser, né, com a roupa adequada, já está te esperando. Isso é maravilhoso. A gente tem aquele horário, né? Todo restrito. Se chega, então tá, agora que eu vou no banheiro. Nossa, aí vai, né? Até toda a gente sabe como que é. Quantas vezes, meu Deus do céu. Então assim, são algumas dessas premissas, né, de parceria. E também da gente ter esse olhar, ao mesmo tempo que pensar nas particularidades do idoso, né? Então eu vejo que é muito importante quem atende o idoso estudar, porque uma coisa você atender o idoso, outra coisa é fazer a gerontologia. Gosto muito de dar essa diferenciação. Na fisioterapia, nós temos o paciente idoso em várias áreas. Então a gente tem lá na dermato, na neuro, na respiratória, vários, né? Então, vários colegas que estão nos ouvindo aqui atendem o idoso. Só que o que é o atender, né? Praticando a gerontologia é totalmente diferente. É você entender as particularidades do idoso, dessa fase de vida, o que é normal, do que é patológico, você saber avaliar, você entender as questões emocionais. Então, assim, é um divisor de águas. Quem realmente, né? Até sugiro, assim, gosta de atender o idoso e vê isso como uma área de atuação, faz uma pós em gerontologia, em fisioterapia em gerontologia. Vai ser bem diferente. Aí, não é que é para deixar de lado a sua área de atuação. Então, hoje, a geronto é uma área, é uma especialidade generalista, que é uma especialidade na fisioterapia desde 2017, reconhecida. Só que o nosso público é o idoso, então, assim, hoje na geronto a gente tem aquele físio especialista em fisioterapia em gerontologia da traumato, da uro, da neuro. Então é muito legal.
Da dor. Então, ó, te convido aí pra... Vambora. Vamos trabalhar junto aí. Você sabia que... Você falou uma coisa que eu achei muito fantástica sobre o idoso agora pode ter propósito de ser um atleta. Eu revisei o Tratado de Fisioterapia Geriátrica do Guccione, agora a 4ª edição. E um capítulo é dedicado aos idosos atletas. Um capítulo que não tinha na primeira edição, por exemplo, se não me engano. Então, muito bacana isso. Mas uma coisa me chamou a atenção. Você me falou que foi no seu primeiro livro, mas tem um segundo? Sim, tem. O segundo é sobre propósito de vida. Você tem um para mostrar pra gente? Tenho. Tá aqui. Ah, olha só. Aí, aqui, olha. Quiser mostrar nessa câmera aqui? Da Isso. pessoa idosa. Deixa eu dar um... Isso. E esse é um livro, então, que vai ajudar você a entender qual o propósito de vida da pessoa idosa e como que eu consigo alinhar isso com a fisioterapia, posso ver? Isso. Então, assim, o livro, ele é uma coletânea que eu organizei com mais 13 autores, né? São 14 comigo, 14. E aí, assim, ele foi organizado, assim, pensado, na verdade, para ajudar o profissional, para ajudar o familiar ou o cuidador a estimular os propósitos da pessoa idosa. Então, até assim, na primeira parte do livro eu falo sobre conceitos, né, do que é propósito. Existe uma escala para avaliar o propósito de vida da pessoa idosa, né? Foi validado. Tem a escala no livro? Tem escala no livro. Você mostra aqui pra gente de novo, Eric, por favor. E a segunda parte do livro é uma abordagem multidisciplinar, porque eu entendi que, assim, eu até poderia fazer um livro sozinha, mas assim, não ia ser com a mesma riqueza e o mesmo alcance que ele pode ter com uma equipe multidisciplinar. Então, eu entendo que, assim, falando em gerontologia, né? Quando a gente fala gerontologia, que é a área que estuda o idoso de maneira global, o que acontece? Nós temos vários profissionais. Então, o idoso, ele pode começar a ser atendido por um nutricionista. E aí, se o nutricionista começa a estimular dessa pessoa assim, o que o senhor quer? O que a senhora quer? Eu quero voltar a cozinhar um prato de família. Esse pode ser um propósito. E aí, para ele começar a cozinhar, ele vai ter que ficar em pé. Ou vai ter que estar com o melhor controle de tronco. Vamos pensar. E equilíbrio. Opa, vamos chamar o fisioterapeuta aqui para a equipe. Vamos melhorar se for o caso, às vezes, um condicionamento, aí vai trabalhar com um profissional da educação física. Ou ele pode começar a ser atendido por um profissional da educação física ou por um terapeuta ocupacional. Então, aí, na segunda parte do livro, são vários profissionais da gerontologia que podem estimular. E depois eu falo um pouquinho mais no livro sobre idoso em diferentes contextos. Como que é o idoso da comunidade? Geralmente é aquele que ele tem um pouco mais de propósito de vida. Até para o pessoal entender o que é um idoso da comunidade. Comunidade é aquele mais independente, que ele tem condições de ir, por exemplo, para um centro-dia, que é passar o dia fazendo atividades. Ele pode também, por exemplo, ser aquele idoso que ele participa de uma atividade na igreja ou uma atividade da própria comunidade. Ele é mais independente. Aí também no livro a gente fala, né, dos outros dois autores, sobre o idoso residente em uma instituição de longa permanência, ILPI, né? A gente não fala mais o termo asilo, ILPI. Até estamos realizando uma pesquisa falando sobre avaliação do propósito de vida em idosos residentes em LPI. Quem tiver interesse, entra lá no meu Instagram, porque ainda está aberta assim, para coleta de dados. São 18 ILPIs Até no só para Brasil. repetir para a galera aqui, é Cristina Ribeiro, e fugiu aqui. Gerontologia. Gerontologia, Cristina Ribeiro, Gerontologia. Isso. E aí, a gente fecha o livro falando de alguns tópicos especiais, que eu digo, né? Então, assim, relacionar o propósito e a aposentadoria. Então, a gente encontra hoje essa questão. Pessoa se aposentando que nem é idoso ainda. E aí vai se reinventar, precisa se reinventar. O que fazer? Já não tem mais o trabalho, aquele trabalho que ela dedicava 40 horas por semana, né? Então, a gente até fala dos 3 Ds da aposentadoria, que é o deslumbramento. A pessoa fica deslumbrada, fala, nossa, né? Eu quero de qualquer maneira, não vejo a hora de me aposentar. Vive, né? A gente ouve muito isso, né? Pessoas passam a vida, não vejo a hora de me aposentar.
só que não prepara para esse período. Então, se ela tem lá 40 horas dedicada ao trabalho, se aposenta, E aí agora? depois, e agora? Isso. E aí aí depois vem a desilusão, fica desiludido, falou, nossa, aquele tempo do trabalho, o que eu vou fazer agora? E depois um desespero. Então, são os 3 Ds da aposentadoria. Então, quais são os 3 Ds? Deslumbramento, desilusão e desespero. Eu vou botar um 4º D, uma decepção. Outro 5º D, desestímulo. Eu quero fazer o D do dinheiro. Então, e cadê o D do dinheiro? Então, Porque assim, muitas pessoas não se preparam para isso, né? Exato. Ou não preparam o músculo, e aí se tem o dinheiro, gastam o dinheiro com músculo e saúde, né? Exatamente, eu falo até aí no livro da questão da importância desse preparo das reservas, né? Durante a vida. Então, reserva muscular. A gente pensa, Por às isso que a vezes... gente entrou pra academia agora, né, Cris? É. Só pra garantir lá na frente. Isso, a reserva muscular, a reserva social também, reserva social. Sim. Você, né, durante a vida, envelhecendo com amigos, com uma rede, porque depois chega na velhice, aí às vezes a pessoa fala assim, o idoso precisa ter amigos, tá? Mas ele nunca foi de ter amigos, agora fica mais difícil, né? E a questão da reserva de capital mesmo, né? Assim, precisa ter isso, porque às vezes os gastos aumentam. Então, tudo isso a gente fala no livro e enfatiza nessa questão da aposentadoria. Tem também, a gente comenta sobre o idoso da zona rural, então também fala essa particularidade no propósito no idoso, né? E tem também uma pesquisa sobre as zonas azuis, não sei se vocês já ouviram falar, as Blue Zones. Tem um documentário sobre isso. No Netflix tem uma pesquisadora brasileira, uma jornalista, que ela fez uma expedição ano passado nas 5 zonas azuis. São 5 regiões no mundo com o maior número de centenários. Brasil? Infelizmente ainda não tá. Não tá. Não, tem uma que ainda, né, uma cidade, chama Veranópolis. Mas a cidade foi projetada, não é uma específica? Mas ainda ela, assim, é o que mais se aproxima, certo. com o maior número de centenários. E aí tem um capítulo que fala sobre o propósito nas Blue Zones, com a jornalista que fez essa expedição. Então, tudo isso está no livro. Então, são várias coisas assim que a gente pode pensar nesse preparo, né, dessa fase, e que o livro ele vem com essa ideia, né, de despertar realmente assim, a pessoa para estimular os propósitos da pessoa idosa. E o que eu achei bacana do que você mencionou sobre o livro, não tive a oportunidade de ler ainda, até porque você vai lançá-lo no dia agora. Agora, dia 13. Dia 13, então provavelmente... Hoje deve ser que dia, João? É hoje? Hoje. O João vai premeditar o dia que nós estamos. Eu vou premeditar o dia, calma aí. Porque uma coisa que eu achei muito importante é que ele traz a ferramenta prática. Ó. Olha, o Eric descobriu que dia que é hoje, Eric? Que dia que é hoje? 18. Hoje é dia 18 e esse livro foi lançado no dia? Isso, dia 13. Dia 13. Dia 13, é o super recente. Há 5 dias atrás. Inclusive, quem quiser, pode procurar você na rede social e aí já vai saber como comprar o livro. Ele é do grupo Sumos Editorial, então aí tá disponível pelo grupo Sumos, Amazon, tá disponível em PDF e e-book. Tá no link da bio? Tá no link da bio. Tá no link da bio, é E uma isso. coisa assim que eu acho importante falar, que assim, se a gente pensar numa vida de 90 anos, a pessoa ela tem chance de passar 1/3 dela na velhice. Então, vamos dividir a vida em 90, 3 partes. 1/3 é na velhice. Uma é dormindo, uma é na velhice. Pois é. E assim, Até 10, 11 anos de idade você não lembra tantas coisas. Isso. Então. A maior parte da vida, então. não é? na velhice. Eu ia falar, até 1/3, né? Se a 18 gente você pensar. vive com seus pais, mas hoje até... Até os 30. Mas aí, assim, o que fazer nessa fase? Isso que eu fico, assim, querendo divulgar para que realmente, assim, essa fase seja produtiva. A pessoa se sinta produtiva, porque é que nem você falou, Ricardo, às vezes a pessoa chega com dinheiro. Chega bem, com Sim. bom capital, só que ela não tem propósito nenhum. E ela é uma idosa jovem. Idoso jovem é de 60 a 75. Ela tem 70 anos. O que fazer dessa vida que pode ser ainda de 10, 20 anos? Eu tenho pacientes que têm uma condição financeira diferenciada à sociedade, estão ali no 0,5%, nem 1%, sabe? No High Society. É verdade. E que passam o dia inteiro com a mesma roupa,
praticamente. O armário tá lá, as cuidadoras vários dias inteiros, a semana toda, você quer dizer, bom, né? Não, exatamente. Porque eu passo o dia inteiro com a mesma roupa. Eu troco todo dia, não é o caso dessas pessoas, às vezes. Assim, não sai para viajar, não sai para ir no mercado, nem em momentos de ceia, Natal, assim, faz algo diferente. E tem uma história de vida, claro, de algumas questões tristes, mas você vê que não tem propósito realmente. Exato, às vezes está deprimido, né? O propósito, ele é uma variável psicológica, então, assim, ela é muito presente, assim, ela é ausente, na verdade, ou quase ausente no idoso com depressão, com a pessoa com depressão. Né? Então, e aí, assim, o que fazer? Eu acho que isso me mobiliza, sabe? Eu acho que isso que fez com que eu falei, assim, me sentisse responsável a colocar isso para frente, para divulgar, para alertar que, assim, há possibilidades. Tem como. Então, assim, é aquele idoso que está mais triste, e aí entra aquele meio jargão, né? Quando as pessoas falam, ele está envelhecendo, está ficando triste, não é normal. Pode ser que ele esteja deprimido. Então, não é normal a pessoa envelhecer e começar a ficar triste. E nós, enquanto profissionais, fisioterapeutas, a gente precisa estar alerta a isso. Qual que é o limite que nós devemos entender entre estarmos motivando o paciente, auxiliando esse processo, ou conversar com a família, ou dependendo com o próprio idoso, claro, de uma abordagem multidisciplinar com um profissional específico, um psicólogo e assim por diante? Quando que eu percebo, olha, eu acho que ele precisa de um psicólogo, ou não, acho que ele está realmente desmotivado nesse momento, mas não é algo profundo, vamos falar assim. Eu vejo que assim, a gente tem que ir tentando com as nossas ferramentas e ver o retorno disso. Se vê que realmente assim, nossa, tá difícil, nada que a gente faz se motive, né, assim, faz ele se motivar, realmente ver, peraí, quem sabe ir ao médico, ou né, conversar com o médico que o atende, se não for um geriatra ou um clínico, ver se às vezes não entrar com uma medicação, aí entra a nossa comunicação, falar, olha, eu estou percebendo, ele não tem essa motivação, às vezes ele está no começo de uma depressão, a medicação pode ajudar, mas claro, o ideal é uma psicoterapia, só que ainda existe muita resistência. Né, ainda mais entre os idosos, assim, um preconceito, nossa, né, como assim? Mas eu acho que se a gente tem um vínculo, pode ajudar. E, às vezes, é um trabalho em grupo com outras pessoas que pode ajudar, mas a gente não pode desistir, sabe? Eu vejo que, assim, a gente tem que ser persistente e aí eu costumo dizer que, assim, sempre há o que fazer, sempre. A gente não pode desistir. Às vezes o paciente chega desistido e a família também, mas a gente não. É que, só deixa eu te explicar, eu dei uma risada aqui agora há pouco, é porque as cadeiras mudaram e o João e eu, além do WhatsApp, assim, a gente se comunica cutucando embaixo, e eu não conseguia acessar ele aqui, eu quase prendi o braço. Eu senti a batida na cadeira, eu entendi o que você quis. Você falou uma coisa que agora me alertou para algo muito importante nos atendimentos dos fisioterapeutas. Pensei em mim, e aí acredito que os fisioterapeutas passem por processos similares. Muitas vezes, nós vamos iniciar o atendimento de uma pessoa idosa em um momento que ela descobriu alguma condição patológica, alguma doença. Um Parkinson, ou que ela passou por um trauma, né, um acidente vascular encefálico, alguma coisa. Nesse momento, eu já me vejo agora conversando com o idoso sobre quais propósitos de vida ele tinha, ou de repente até perguntar para a família, para ver se a condição atual dele mantém esses propósitos ou criou uma barreira e ele vai, vamos colocar entre aspas, desistir deles. Isso. Porque identificando isso, a gente consegue ter uma conexão muito grande até para entender o processo. E sem ter essa conversa aqui hoje, até porque eu agradeço demais, eu nunca teria pensado nisso, de falar qual era o sonho. Eu ia falar qual era o sonho, mas qual propósito você tinha antes disso? O que você desejava, o que você queria, que você acha que essa doença pode ter te impedido? Como eu trabalho com dor crônica, eu sempre pergunto, né? O que a dor te limita? Mas enfim. Então, olha que bacana isso. Às vezes as condições chegam e elas apagam esses propósitos. Isso. E não precisavam. Principalmente porque existem ferramentas que vão ajudá-lo, e aí nesse processo a fisioterapia ela acaba entrando como, entre aspas, uma ferramenta só para ajudá-lo a manter a manutenção do propósito, né? Mas a gente fala muito mais que uma ferramenta. Isso, e às vezes assim, vamos supor, vai ser um terapeuta ocupacional trabalhando junto para adaptar, né? Às vezes algo mais membro superior, vai trabalhar junto. Então, assim, é aquele objetivo. Qual é o objetivo que ele quer? Era aquele, mas não dá pra gente readaptar esse objetivo?
tendo outros colegas para que ele ainda ocorra, mas realmente é importante de conversar, porque às vezes ele pensa naquele objetivo, aquele propósito, daquela maneira, e a gente, com o conhecimento, fala, peraí, mas você quer, sei lá, vamos supor, caminhar, mas olha, dá para caminhar com andador? Antes não andava com andador, mas agora dá. Então, mesmo com andador, o senhor vai conseguir atingir isso, né? Recalculando a rota, né? Digamos assim. Exato, recalculando a rota. Gostei. Na verdade, até a pergunta que eu queria fazer, como é que você fala? É o privilégio da... Nós temos o privilégio da realidade. Isso, nós temos o privilégio da realidade que no mundo ideal, talvez nós, pessoas próximas a nós, ou talvez a maioria dos nossos pacientes, tenham a possibilidade de ter um fisioterapeuta, de ter um terapeuta ocupacional, de ter um cuidador, de ter um enfermeiro, de ter uma família que apoia, de ter dinheiro para medicação, médico e por aí vai, quando o que precisar de alguma forma tem, através de convênio particular. Até onde o nosso país... Se você souber informar, até por fazer parte da sociedade, deve ter algum acesso às informações, até onde o nosso país está preparado para suprir também essas necessidades dessas pessoas idosas. Isso. Nesse âmbito do que a gente está trazendo. Bom, assim, nossa grande desigualdade no Brasil é um fator que prejudica, né? Agora, o que eu vejo assim, a gente está avançando nessas condições de maior suporte à população idosa, tá? Se eu não responder, depois você volta, né? Sim. Porque acontece, a gente tem hoje a sociedade, né, esse BGG, que faz muitos movimentos, muitas ações para ajudar nessa questão do envelhecimento populacional. É a terceira sociedade com maior número, em número de associados no mundo, então a gente está avançando, né? Eu tive recentemente a oportunidade de ir para Portugal, assim, lá não tem uma sociedade tão estruturada quanto a gente para atenção ao idoso. Então, a gente tem hoje essas ações. E eu vejo que, assim, pensando especificamente no propósito, no tema, o propósito ele não está ligado diretamente às condições socioeconômicas. Às vezes a gente vê, como a gente até comentou aqui, pessoas com maior renda com menos propósito do que aqueles menos favorecidos. Então, é algo que, assim, a gente pode nos basear nisso, né, que ajuda. E o propósito também, ele ajuda a diminuir, ou assim, ele ajuda a prevenir desfechos piores. O que é um desfecho, para quem não está acostumado com estudo científico? O desfecho é o quê? Se a pessoa ela tem, por exemplo, uma doença terminal, uma doença capacitante, que, né, realmente a gente vê que, né, um prognóstico ruim, um avanço, uma evolução bem ruim, se ela tem um propósito, ela pode minimizar esses efeitos. Então, isso é muito bacana. A gente tem como, e a gente vê vários casos, meu pai mesmo, ele teve linfoma há 4, 5 anos, e o que ajudou muito foi esse senso de propósito, né? Que eu costumo dizer que às vezes não está muito claro o que a pessoa tem que fazer, mas ela tem um senso de propósito, ela tem uma motivação para viver. O propósito de vida, ele pode atuar como um mecanismo de enfrentamento dos problemas? Isso, exatamente. E aí eu gosto de comentar, né? Obrigada pela deixa, que é a questão da resiliência. Então, quem tem mais propósito, geralmente está mais ligado, está mais relacionado à questão da resiliência, a capacidade de se adaptar às adversidades. Então, é bacana porque, se assim, em termos práticos, se a pessoa sabe o que ela quer, e às vezes no meio do caminho tem um obstáculo, ela fala, opa, vamos lá, vamos adaptar isso, porque eu sei onde eu quero chegar, o meu objetivo é maior. Então, ele ajuda a aumentar a resiliência. E isso também a gente vê nos idosos. Quem tem mais propósito, tem mais resiliência, essa capacidade de se adaptar. E na velhice, ocorrem muitas perdas, né? Então, assim, perdas físicas, perdas sociais, perdas emocionais, né? Às vezes eu vejo, tenho pacientes minhas, tenho uma paciente de 95 anos que já não tem mais ninguém vivo da geração dela. Uhum.
Então, assim, é difícil. Então, ela faz outras conexões, só que assim, e vai se adaptando. Então, tem muito isso. Mas eu vejo, assim, que apesar hoje, né, voltando à sua pergunta, hoje o Brasil não é mais um país jovem, né, um país grisalho, a gente pode dizer. Eu vejo... Eu já me incluo? Eu já estou me incluindo nessa? Você não. Cara, calvofobia. O João é calvofóbico aqui comigo. Mas não quer dizer que cabelo branco é velhice, não, sim, né? Sim. Mas, é só estresse mesmo. Só estresse. Mas assim, eu vejo que a gente está com várias iniciativas e uma das coisas que eu defendo, assim, é o maior número de profissionais capacitados para atender o idoso. A gente precisa melhorar essa formação, não só do fisioterapeuta, mas de cuidadores. Às vezes a gente vê à frente, né, na coordenação de instituições de idosos, pessoas com boa vontade, mas assim, precisa ter qualificação. Precisa saber trabalhar com o idoso. Então, assim, de maneira geral, eu acho que assim, a gente está atrasado, porque o envelhecimento populacional está muito acelerado. O ano passado saiu o censo do IBGE 2022. Então, assim, já mostra uma população mais envelhecida e a envelhecendo. Pirâmide já não é mais tão pirâmide, né? Isso, tá exato. A transição etária tardia, né? Que chama isso, né? E também, o que a gente tem também é assim, desde que eu estou na Geronto, já há uns 18 anos, eu falava assim, o grande boom de idosos vai ser em 2025. 2025 tá aí, estamos já. Tá chegando. Então, assim, eu acho sim que a gente precisa acelerar, precisa ter mais iniciativas para melhorar o atendimento, estar mais preparado para essa população idosa, mas eu acho que a gente está se movimentando, sabe? A gente está se esforçando para conseguir melhorar isso. Depois, quem quiser ver o que o João está falando, é só colocar a pirâmide etária do IBGE. Assim. E aí você vê essa inversão, que é o a gente vê isso desde a escola, na geografia, né? Isso. Tem muito disso. Mas até aproveitando essa questão do avanço, né, da idade, né, das pessoas vivendo mais, da expectativa de vida, a gente já teve outros podcasts envolvidos a gerontologia também, mas a gente também identifica, possivelmente, que as pessoas vivem mais, mas também com menos qualidade de vida, né? A gente prolonga a vida, mas cada vez com menos qualidade. Obviamente que, com tudo que a gente já falou, com certeza o propósito de vida vai ajudar melhor nessa qualidade. Isso. Mas já existe algum tipo de estudo ou de evidência que demonstre que realmente estimular esse tipo de situação de propósito de vida na vida das pessoas realmente pode influenciar positivamente para ter uma qualidade de vida melhor? Isso. E mais longínqua, assim que fala? Isso, aumentar a longevidade. E a longevidade. Isso, a gente tem, né, eu tenho um artigo, uma revisão integrativa, que foi um dos produtos do doutorado, que evidencia isso, né? Então, assim, os estudos já mostram que a presença de propósito de vida ajuda a diminuir a mortalidade. Então, pessoas que têm mais propósito se cuidam mais. Então, aderem mais a cuidados com a saúde. A questão também de pacientes, né, de pessoas com doença de Alzheimer, por exemplo, doenças neurodegenerativas. Já tem um estudo bem interessante. Tem um grupo de pesquisadores de Chicago que eles fizeram vários estudos até anatomomorfológicos, que eles compararam um grupo de pacientes com a doença de Alzheimer, 2 grupos, um que tinha propósito e não. Então, assim, quem tinha propósito, os efeitos deletérios da doença foram menores. Então, assim, aquela coisa de, clinicamente, ele está comprometido, mas, quando você vê o paciente, você fala, nossa, é possível ele estar assim? Sim, porque tem propósito. Então, o propósito ajuda nessa questão de cuidados com a saúde, diminui o risco de doenças cardiovasculares, tudo isso tem já comprovado cientificamente. E ajuda também na questão cognitiva, né? É uma prevenção, porque se a pessoa tem um propósito, ela vai ter a motivação de se envolver em atividades que o motivem, que ajudem a estimular o cérebro, né? Então, vejo, por exemplo, a minha mãe, eu sempre incentivei ela a procurar um grupo dos 60+, né? Principalmente aí do que tem o que a USP oferece. E às vezes era um pouquinho resistente, agora conseguiu. E eu vejo assim, ela terminou agora um semestre com o grupo,
com a motivação que ela tem, fazendo novos amigos, isso estimula muito a cognição. Então, isso é muito bacana. Então, assim, já tem comprovação científica. E pensando nisso, porque hoje nós temos muitos idosos, né, os 60 a mais, Isso. mas com estilos de vida completamente diferentes, Exato. né? Então, por exemplo, se eu chegar pra minha mãe e falar, vai lá no grupo 60 a mais, ela dá um tapa na minha cabeça e fala, eu jamais vou num lugar assim. Não querendo falar mal, nem Sim, pejorativamente, mas tem-se um entendimento que é um grupo de pessoas mais idosas, todas ali quietinhas, meio limitadas. Como trabalhar isso em cada público, né? A gente tem até o Daniel, colega nosso, colega seu também, o Vicentino, que a mãe dele é fisiculturista, né? Com mais de 60 anos. Tem a foto aqui no livro. Tem a foto, né? É verdade, a gente viu. Como que então eu consigo trabalhar e direcionar? Porque assim, tem gente que não é desse grupo, mas não se sente nesse grupo. Ela deve ir para um grupo que ela se sente ou que, sei lá, fisioterapeuticamente, né, de uma forma avaliativa da saúde, tem que estar naquele. Ou não faz distinção, ela vai... Tá. Como a gente faz? Muito legal a pergunta, João. Então, assim, pensando que essa faixa etária, né, 60 só mais... Posso, mais uma coisa, lembrei. Isso com que a gente vê hoje. Amanhã os novos idosos seremos nós. Isso. E com certeza totalmente diferente do que são nossas mães ou os nossos avós. Né? Então como que a gente vai aprender a lidar com essas demandas? Ótimo. Então assim, esse grupo, né, a gente pode dizer a partir dos 60 anos, é o grupo mais heterogêneo que a gente tem. Então eu gosto sempre de dar esse exemplo. Se eu tenho 2 crianças de 10 anos... elas têm mais ou menos as mesmas similaridades. 2 adolescentes de 18, 2 jovens de 30, 2 idosos de 70 podem ser completamente diferentes. Um pode estar camado, outro pode estar correndo a São Silvestre. E quantos não correm e passam na nossa frente? Vai, Pangaré, corre aí, cara. Já aconteceu comigo. Já Esse deu uma final de vergonha. semana eu fui correndo em Ibirapuera com meu cunhado e com meu irmão. Passaram 2 velhinhos falando pra nós 3, corre, tão devagar. Sério mesmo? Sério mesmo. Sim, Sério mesmo. Se você for numa corrida de rua, daí não é passam 50 na tua frente. Eu tive um paciente que na época tinha 60, agora não sei quanto ele tinha, ele corria ultramaratona, 100 km, né? Nossa. Quando eu fiz 42 eu queria morrer, mano. Ele ia pra 100 km. Ele trabalhava na academia na qual eu usava a piscina para atender os pacientes. E uma vez ele foi de carro e aí voltou pra casa correndo por hábito. E deixou a chave da casa no carro. Aí ele teve que voltar correndo. Então, tão habituado. Mas ele pegou o carro e voltou ou só pegou a chave? Eu não sei disso. Eu tava rindo na hora, parei, mas... Não, então é isso, assim, essa diversidade. Então a gente tem nesse público uma grande diversidade, heterogeneidade, e a gente precisa respeitar isso. E aí a sugestão que eu dou é assim, procure, eu sempre procuro orientar meus pacientes que, assim, vejam as atividades que ofereçam, porque assim, eu sempre estimulei minha mãe a fazer, só que ela nunca foi do estilo do baile, né? Do bingo, não foi o perfil dela. Minha avó era do bingo, minha mãe é do baile. Ótimo, então ela vai se encontrar, mas porque assim, esse grupo é um grupo... um grupo, que eu posso dizer, privilegiado em termos de independência. Então, pode ser que a sua mãe encontre o grupo dela. Como a minha mãe encontrou o grupo que ela fez um curso de leitura escrita, de poemas. Eu nunca pensei que ela ia gostar. E ela falou, Cris, me inscrevi. Eu falei, no quê? Né? Porque ela falava, não, isso de baile, de bingo, não é pra mim. E ficou super animada. Então, assim, eu acho que também, assim, procura, né? Se o filho, às vezes, quem está nos ouvindo aqui, ou o fisioterapeuta, procure ver as possibilidades, apresente esse cardápio para o seu paciente. Em São Paulo existe o NCI, eu inclusive instituí fisioterapia, acho que em 13 deles, que é o Núcleo de Convivência de Idosos. Eu pesquisei hoje, inclusive por uma paciente idosa, eu sei que tem 97 aqui em São Paulo. Normalmente eles são ONGs que recebem uma verba do governo e algumas o idoso fica de manhã, outra ele pode ficar de tarde, outra tem de manhã e de tarde, então tem até almoço e tem uma série de oficinas, excursões. Tem muitas cidades que tem centros de convivência, né? Isso, que é isso daí. Convivência. Isso. Alguns têm, uma coisa legal, tem faculdade
que oferta no período, por exemplo, vespertino, faculdade, cursos específicos para pessoas idosas. Foi isso que minha mãe não sabia. fez. Essa que minha mãe fez, ela na faculdade de Direito da USP. Ela foi toda segunda-feira à tarde. E tem o SESC. O SESC é maravilhoso, tem muita coisa. Então, assim, enquanto profissional que atua com idoso, eu vejo que, assim, é a gente ir além da 1 hora que a gente fica com ele. Então, que nem você falou agora, Ricardo, você trouxe um exemplo, que você foi, você pesquisou. Então, assim, se a gente estiver atendendo o nosso paciente e ver, poxa, o que tem que ele pode gostar? Vou lá, né? Vou olhar, vou apresentar isso para o meu paciente. E uma coisa que é uma das premissas que eu acabei esquecendo, mas que tem a ver, que é a não... Eram 8, né? É bastante, né? É não infantilizar o idoso. Isso muito é sério. fundamental. Isso é E fundamental. aí eu vejo aqui em São Paulo mesmo, que eu acho horror. Como vai a senhorinha? Como é que tá? Cadê? Oi, vovô João. Oi, vovozinho. É um absurdo. E outra, os termos E também, acontece muito. E a gente já fez publicação disso no Instagram, questionando Então. isso. Tem fisioterapeuta, colega, que vai falando, não, eu falo do jeito que eu quero. É muito porque não sei- mimimi. É muito mimimi, um não absurdo. sei o quê. Só que é que acho que ela nunca parou e perguntou isso pra ele. Você acha mimimi isso? Essa gosta que eu te chamo de senhorazinha, lindazinha. Sabe, tem Minha vovozinha mãezinha, foi- paizinho, todos esses processos. Não, e eu já vi aqui... Isso é o assim, de menos que a gente fala, na verdade. Né? Tem coisas muito piores. Isso, o que eu já vi também, que é horrível, né? Um centro-dia, que é essas locais para o idoso passar o dia, de creche para o idoso. Isso é horrível, gente. Ah, esse termo é foda. Não, o termo é péssimo, horrível. Creche. Então assim, eu acho que enquanto profissional, por isso que eu falo, vai estudar. Vai Os fazer idosos- conhece um pouco do que a Minha avó, minha mãe gerontologia. cuidou de mim. Agora é minha vez de cuidar dela porque elas voltaram a ser crianças. É horrível. Nossa, cara. Sabe qual é o grande lance? Você dorme adulto, e acorda uma criança. É bizarro isso. Não, um bebê, né? Como as Porque pessoas nem é. pensam, porque né, É um do dia pra absurdo. noite. Agora sim, tem alguma similaridade? Se a gente pensar no quê? Uma maior dependência. Sim, a criança é dependente, o idoso às vezes vai se tornar Mas aí dependente. tem a relação autonomia e independência, né? Exato. Que a E gente tem a tem que dependência pensar. ensinada, né? Também. Você vai ensinando o cara a ser É dependente. imposto, na verdade. Não, eu né? aprendi isso com o Rafael, quando ele veio no podcast. Fala, Rafa, do Fiz do Idoso. Sim, sim. Ele falou sobre a dependência ensinada. E aí, depois que ele fica dependente, você fala, ai, olha aí. É uma loucura, porque é um ciclo, né? Isso, e você assim, sabe, ter uma atitude, né, chamando pelo nome, incentivando isso, vendo como adulto com direitos e deveres. Não é só direito, não. Tem Sim. dever também, sabe? Então, assim, eu vejo que nós, enquanto fisioterapeutas, não dá mais para usar esses termos e não ajuda em nada pro Eu habitualmente estou no idosa. extremo oposto. Vamos dar exemplo, semana passada, o paciente foi levantar e falou assim, você pode levantar aqui o braço da minha cadeira? Eu falei, não entendi, qual cadeira? Pra não falar o nome dele. Eu falei, qual cadeira? Aqui, ele tem a cadeira elétrica, né? Eu falei, você tá brincando, né? Que eu vou levantar o braço da tua cadeira. Eu falei, jamais. Aí chamou a cuidadora, eu falei, ela não vai levantar também não. Enquanto eu estiver aqui, não vai. Aí você tem o grupo de idosos que Demite o adora. Ricardo agora aí, ó. E, não, você tem um grupo de idosos que adora, que precisava que alguém não cedesse, né, as questões que ele foi aprendido e ensinado. E você tem o grupo de idosos que não quer, que quer continuar daquela forma e vai falar e vai entender que eu não sou o perfil para atendê-lo. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo certo. Isso, e isso passa também pela cultura brasileira. Eu vejo que assim, é uma cultura que infantiliza mais, que trata o idoso como frágil. E aí, assim, Isso vem é um excesso muito... de proteção e carinho ou realmente é um tanto faz, tá realmente menosprezando, já que eles não são, que você falou de produção, né, de ser produtivo, já que eles não produzem, entre aspas, para a sociedade. Isso, Porque o discurso é esse, né? tem preconceito, é uma população mais marginalizada. Hoje eu vejo muito adolescente, inclusive adulto, não vou nem falar fisioterapeuta, mas de forma geral, Deus me livre ficar velho. Eu quero morrer antes disso. Isso. Já trabalha a velhice como algo que nem Isso eles querem passar. E a questão até de relacionar muito com doença, né? Então, não Sim. sei se o ano passado, em 2022, a gente teve uma discussão para a renovação da CID-11, não sei se vocês acompanharam, para entrar um código para velhice. Um absurdo isso. Então, Não, ia isso eu não ter, sabia. Tipo, ser idoso é uma doença? Então, Gente, assim, eu você não ter sabia. um código para a velhice. Então, assim, morreu.
Ou assim, o que ele tem? Velhice, ia ter um código lá. Meu Deus. É um absurdo. E aí a gente conseguiu, né, enquanto o SBGG, fazer um movimento para não ter um código para velhice. Não, termina, depois eu... Porque isso seria retroceder. A gente fala tanto que velhice não é sinônimo de doença, e se a gente tivesse um código na CID, para isso a gente ia dar uma chancela. É literalmente um atestado. Um atestado, além de perder muito da questão epidemiológica, né? Porque também assim, você vê a óbito, velhice, você ia pôr todo mundo junto, e não é. Então assim, tudo isso reforça a questão de preconceito, sim, de como a nossa sociedade vê. Então, assim, precisa cada vez mais mostrar possibilidades que é possível, sim, ter uma velhice mais saudável. E essa passa pela gente essa reflexão. Porque, assim, se tudo der certo, nós jovens seremos idosos. Se tudo der certo. Se a gente não morrer antes. Mas não... Terceira semana seguida matando a gente, É verdade. As pessoas estão vindo aqui. O Eric tá rindo ali. Caraca. Todo mundo vem aqui, já entubaram a gente. Ó, imagina vocês dois entubados. Aí eu tô, porque vocês podem morrer daqui a pouco. Vocês vão morrer. O capelão, vocês vão morrer antes de mim. E ele tem que 50 e tantos anos. Não, mas não é verdade. Tamo bem, cara. Não, todos nós jovens, entendeu? Então, assim, é bem legal a gente pensar nisso, porque senão mas parece... vai dar certo. Isso, vai chegar lá. Porque, assim, às vezes a pessoa não quero ser velho. Então, você quer morrer antes? Você quer morrer jovem? Então, esse discurso parece paradoxo. isso. Eu tava em um dos cursos de... Mas eu quero envelhecer, você quer envelhecer? Porra, bem pra caralho. Então. Fitness. É por isso que estamos lá. Isso. Um dos cursos, sabe curso de inverno e curso de verão que tem na saúde pública, nas faculdades? Foi de epidemiologia, eles mostraram há um tempo atrás que a expectativa de vida do brasileiro tinha aumentado, por exemplo, vamos supor, em 5 anos, algo assim. Só que o tempo de vida com saúde... então, foi isso que eu quis. Ele diminuiu. Então, na verdade, o brasileiro tinha ganho, vamos supor, 7 anos de vida doente. Foi esse questionamento, né? Por que a gente envelhece, mas cai a qualidade de vida, que aí você vai pensar no estilo de vida que... Agora ele é muito ensinado e trabalhado, mas pouquíssimo era antigamente. O estilo de vida não era. Até aproveitando isso, que era o que eu ia perguntar anteriormente. Hoje, então, a gente tem, 60 ou 65 anos que a gente considera idoso? 60. 60 anos. É que 65 confunde no Brasil, porque tem a aposentadoria do homem, mulher... etc. Daí o que acontece? Hoje, nós consideramos 60. Vamos pegar minha avó. Minha avó, quando tinha 50 anos, tinha cara de avó. Minha mãe com 60 anos não tem cara. Hoje minha mãe tem 63, não tem cara de avó. Existe uma possibilidade de idosa. Isso, eu pego por referência porque era minha avó, né? De idosa. Existe alguma coisa para aumentar esse limite, esse início da idade do considerado idoso? Pode passar a ser 65, 70, até pensando em políticas públicas, em questão de aposentadoria, questão de INSS, né, de previdência social, que a gente sabe que isso na Europa vem quebrando a Europa há muito tempo. Isso. Né? Então, existe algum movimento pensando nisso e se isso é bom ou ruim? Conforme a gente vai aumentando a nossa expectativa, a tendência é a gente um dia passar como nos países desenvolvidos, que é 65, é por isso, né? Então, assim, hoje não estou acompanhando nenhuma discussão para aumentar isso, mas a tendência é essa, né? E aí, só voltando um pouquinho, que eu esqueci de uma coisa, de fato, assim, essa geração de idosos aqui, né, a gente pensar 70 e poucos anos ou mais, eles vêm o quê? Com mais comprometimentos. Então, assim, é difícil você ter um idoso livre de alguma doença. Por isso que até a Organização Mundial de Saúde, anos atrás, falava que saúde é ausência de doença. E isso com a geriatria e a gerontologia caiu. Por quê? Porque o idoso sempre tem doença, pelo menos alguma. Ou é uma hipertensão, uma artrose. Pelo menos artrose alguém tem. Nem precisa, às vezes, de medicação. Acho que eu já sou idoso, então. E quer dizer que ele está doente? Não. Isso, exato. Então, agora a gente tem a chance de ter mais, assim, né, passar na nossa velhice com menos doenças. Porque essa geração, sim, ela... E aí a gente vê assim, a mulher vive mais? Vive mais. Vive em torno de 7, 8 anos a mais que o homem. Até a gente fala da feminilização da velhice, que a velhice é feminina, porque tem maior número de mulheres. Mas quando comparado aos homens, ela tem mais comprometimentos. Eu tenho uma dúvida. As mulheres, elas
você já deve ter lido muito sobre o porquê. Porque surgiram duas questões na minha cabeça. Ou como as pessoas idosas hoje, de 80, 90 anos, são da geração de que o homem prioritariamente era quem trabalhava, e muitas vezes em trabalhos braçais, que não eram tão tecnológicos, de risco, então eles poderiam se acidentar mais e morrer mais. Isso. Ou porque as mulheres já são ensinadas desde sempre a se cuidar, uma vez que ela tem a genitália de forma diferente, então a questão de infecção e saber que vai ter que cuidar depois desse processo, e elas são têm mais atenção à saúde. O que você vê de discussão do porquê? As duas coisas. Até faço um quadrinho quando eu dou aula, que é assim, o paralelo entre homens e mulheres, né? Então a mulher se cuida mais, se preocupa mais com a saúde, ela vai mais, procura mais a um check-up médico. Então, por mais que assim, ela precisa fazer o exame preventivo, ela está indo no médico. E isso faz com que ela, se tiver algum comprometimento, isso vai ser diagnosticado pelo médico. Já o homem não. O homem procura o médico só quando ele realmente estiver mal. E entra uma questão do machismo aí. Eu nunca me esqueço de um vizinho, uma vez eu perguntei, falei, como o senhor tá? Estou ótimo. Eu falei, que bom, há 30 anos eu não vou no médico. Eu falei, gente, eu fiquei triste. Eu falei, isso é bom. É maravilhoso. E aí entra aquelas falácias, né? Quem procura acha, não, eu tô tão bem, né? Então sim, vou. Então tem isso da mulher procurar mais. As questões hormonais podem ser um fator de proteção. O homem fica mais exposto a trabalhos braçais, que desgasta mais, trabalhos, né, mais a violência. Então, tudo isso faz com que ela vive mais. Só que aí, quando ela vive, ela tem mais comprometimentos, mais doenças crônicas. Duas coisas. Primeiro, a piada, antes que eu esqueça. O João, quando ele foi falar da rede social, ele foi falar que, não, porque a feição, a aparência, tem algo pra isso. Eu ia falar, botox, filtro do Instagram, tem um monte de coisa para as pessoas não aparentarem um envelhecimento precoce da pele, né? Isso. Não, teve até o caso recente aí de uma morte que aconteceu, não sei se vocês viram aí por conta de procedimentos estéticos. Se você vê como a mulher se apresenta aqui, realizar procedimento na internet, como ela realmente é... A polícia quase não achou? Quase não achou. É sério, essa era a manchete. Eu falei, caramba. Agora, vê como isso é tão sério que, assim... No Brasil é muito forte essa questão do medo de envelhecer, de ser idoso, de velhice. Por quê? É o país com o maior número de cirurgias plásticas. É verdade. Então, se coloca muito a questão de jovialidade. Se você for numa livraria, enfim, você vai ver lá vários livros, combate ao envelhecimento, como se fosse uma guerra. Então, assim, é legal a gente trazer isso aqui para cada vez, assim, desmistificar um pouco isso. Vamos tentar, né, fazer de uma velhice uma fase que pode ser produtiva, com propósitos, com saúde e, assim, realmente se descobrindo, né, nessa fase. Algo que você falou sobre ali senilidade, senescência, você comentou que praticamente todos os idosos chegarão, e é real, com algum comprometimento de saúde. Eu acho que cabe ao fisioterapeuta, quando estiver atuando com esse idoso, entender que a missão dele não é a cura, mas é reduzir as incapacidades que essa condição de saúde está trazendo a ele. Né? Esse é o grande lance. É como que eu vou diminuir a incapacidade, como que eu vou fazer com que essa osteoartrose que ele tem aí no joelho não seja limitante à vida dele. Né? E não como que eu vou zerar essa dor, Exato. Ou como que eu vou curar ele, assim por diante. Isso, né? É prorrogar o aparecimento das comorbidades. Então, se vai acontecer uma comorbidade, né, algum comprometimento, que apareça daqui 5 anos, 6. Prevenção de quedas. Eu tinha uma idosa que eu atendia com 98 anos, eu fazia prevenção de quedas com ela, ela nunca tinha caído. Com quanto? 98. Ela nunca tinha caído assim de... Caído, Nossa, caído. 6 dias, idosa caiu. Então, assim, é esse o nosso papel. Nossa, né? Eu conheço pessoas, amigos próximos, que com... tá dando risada já aqui. Que com 35, 30, caiu da escada e fez um hematoma, assim, ó. Eu conheço. Você vê, e jovem. Jovem. O tamanho dessa tela. O João fez um hematoma. Quando ele me mostrou a foto, foi uma... Inclusive, você foi salvo, porque a escada não tinha corrimão, né? Não, mas isso já fazem que uns mais de 2 meses, né? Mais de 2 meses. Tá com hematoma ainda? Não, mas dói até hoje. Mas foi muito feio, cara. Foi horrível. Eu começo na esteira... Ai, sério. E foi, agora, sem brincadeira, foi ao acaso porque você foi descer a escada rápido, uma série de elementos, não foi? Eu saí do banho com o pé molhado, escorreguei no piso. Então, olha isso, como, agora eu não tô brincando, jovem, com
todas as capacidades físicas, João Paulo vai na academia, a Mari corre pra caraca, teve um tombo. Isso. Né? Então, como que você explica, eu queria que você falasse sobre isso agora, prevenção de queda, como que você explica para uma pessoa idosa que ontem ela não precisava prestar atenção nisso, mas agora ela precisa? Porque como você explica, olha, é o seguinte, ontem você podia subir no banquinho e pegar um prato ali em cima, mas hoje não. Agora é melhor não, É delicado, assim, é uma orientação sem gerar um medo. Boa. Não pode ser aquela educação... Como que tá numa trend agora no Instagram? Já viu? Acho que é educação positiva que o pessoal fala. Você quer fazer isso ou você quer morrer por causa disso? Entendeu? Não é por aí. Tem que tomar cuidado, é assim, colocar medo, né? Isso, não é gerar medo, mas assim, olha, quer Você já deve ter subir? visto. Não vi, vou procurar, vou achei te mandar. maravilhoso. Então, assim, você vai querer subir ainda num banquinho? Porque às vezes a pessoa, ela mora sozinha. E se ela precisar de algo num armário, é ela que ela vai ter que pegar sozinha, não tem como chamar alguém. Então faz da melhor maneira, o mais seguro possível, né? O que a gente fala, aquelas orientações, né? Usa um banco ou uma escadinha mais segura. Mas falar assim, olha, hoje já não é mais como antes, né? Você tem mais riscos. Aí o nosso papel enquanto fazer uma adaptação ambiental, mostrar, mas realmente assim, sem gerar medo. Né? Porque o medo, ele não é bom. E a gente vê que assim, quem cai pela segunda vez, quem tem mais chance de cair é aqueles que já caíram. Uhum. Porque aumenta muito o medo, eles ficam inseguros. E isso a gente não quer no nosso paciente, né? Gerar medo. Mas é uma orientação e aí sim, vai ver a abordagem, né? Da pessoa, ter assim, às vezes, caso aconteça alguma coisa, sempre alguém que ela possa chamar. Então hoje tem vários recursos, né, para isso. Evitar o terrorismo do movimento. Isso, assim, né? exato. Então, assim, eu acho que aqui a gente está falando de várias coisas, de uma abordagem mais gerontológica. Como abordar? Então, o fisioterapeuta, ele precisa saber, ele precisa estudar. Não é simplesmente começar a atender o idoso. Não, começou a atender o idoso, independente da área, da especialidade, estuda um pouco da gerontologia. Existe muito disso, né? Você sai da faculdade e normalmente o que a gente fala? Seu primeiro paciente vai ser ou neurológico ou idoso. Então... Aí a pessoa engata nisso e vai embora e não vê mais nada específico, né? Exato. Qual foi o propósito de vida ou a ausência de propósito de vida mais impactante que você já experienciou na sua carreira? Eu tenho, assim, casos que, quando eu lembro, assim, fico triste, porque eu me cobro, sabe, de ajudar a pessoa e falar, puxa, eu estou estudando isso, então é como se eu tivesse uma responsabilidade a mais de ajudar, resgatar. Só que tiveram 2 casos, assim, um que ele estava realmente numa depressão bem comprometedora, e eu fazia de tudo, ele estava uns 5, 6 anos viúvo, coordenava um negócio assim da família, e depois na fase que ele ficou viúvo, ele começou a entrar em depressão, isso começou a incapacitar ele gerar um negócio, então ele já foi saindo um pouquinho, né, daquele papel importante, né, da coordenação. E aí eu entrei, né, na vida do paciente, comecei a estimular. Só que realmente assim, eu sentia que ele gostava de mim, tinha a gente teve uma afinidade, né, assim, enquanto fisioterapeuta, mas a depressão realmente, ele não conseguiu sair da depressão. E aí eu usava estratégias, tentava fazer uma atividade não só em domicílio, a gente tem em Foz uma avenida que dá para fazer uma caminhada, levava lá. Só que aí assim, às vezes eu chegava e ele tinha saído. Ele tinha um negócio que ele era o negócio dele, só que às vezes onde que tá o fulano? Ele saiu, Cristina. Eu ficava esperando. Então, assim, aos poucos eu vi que ele não queria fazer mais, né? E aí eu falava, vamos lá, isso vai ajudar o senhor a melhorar. Só que realmente a depressão, ela impediu, né? E aí eu até cheguei e falei o senhor realmente, se não quer, não tem como ajudar, né? Tem que, né, ter uma parte do senhor, porque aí começou, parece que meio forçado, sabe? Assim, a família falava, olha, Cris, não avisa que você chegou.
chega meio de surpresa, porque aí ele não sabe que você vai. É chato também. Eu vou te dar a chave da casa, ele volta do banheiro. Surpresa! Não é assim. Então, assim, eu acho que hoje, realmente, quem tem depressão, assim, os 2 casos que eu trago, foi porque a depressão, assim, a gente não conseguiu melhorar, teve resistência até de entrar com medicação ou com um colega da psicologia, e aí foi desistindo. E aí também tem o nosso limite enquanto profissional, né? Que aí a gente tenta. Os pacientes que eu tenho que são mais desafiadores em relação ao quadro depressivo são 2 sumidades que existem dentro de ramos da psicologia. Tipo, de escrever livros, de ter livros comentados por ganhadores do Prêmio Nobel, de ser caras que fundaram institutos para não falar, porque senão se eu falar, vão saber quem é. Tipo, fundaram o instituto do hospital tal que faz tal coisa. E são os 2 que... Então é muito difícil porque eles geram os próprios argumentos para que eles se mantenham nesse processo. E tem sido um mega desafio. Um desafio que, assim, às vezes são 2... apresentou, levantou o dedinho. Olha só. Assim, às vezes a gente fica, por exemplo... Ela pegou o estilo. Da hora. Às vezes vai andar na piscina, vai jogar bola, foi um monte de coisa. E depois são, tipo, 4 ou 5 sessões que a pessoa fica na cama e eu fico no pé da cama conversando com ela para ver se a gente consegue de alguma forma. E isso me fez lembrar, porque, assim, qual é a relação, então, do propósito e a fisioterapia? O propósito é uma variável psicológica. E eu vejo que um dos grandes desafios para nós na fisioterapia é o paciente depressivo. Então, se a gente pensar, e aí quando eu comecei a estudar propósito, eu falei, gente, eu preciso achar alguma coisa para explicar essa relação da física com o propósito. Se a gente pensar na CIF, da CIF, né? Classificação Internacional de Funcionalidade. No finalzinho lá, tem até no livro, fala dos fatores pessoais. Não sei se vocês lembram que tem o ambiente, atividades, eu tenho isso no livro. Aí depois está lá, fatores ambientais, fatores pessoais. Os fatores pessoais é onde entra a depressão ou o propósito. Então, assim, vamos pensar em 2 pacientes que têm a mesma CID-11, mesmo quadro clínico, mesmo diagnóstico. Aquele que tem depressão vai para um prognóstico, uma evolução totalmente diferente daquele que tem o propósito. Então, onde que a gente pode pensar a relação fisioterapia e propósito? É onde que na classificação de funcionalidade a gente pensa, né? A gente trabalha com a funcionalidade. Esse fator psicológico, esse fator pessoal. Então, não tem como atrelar, não tem como não tem como não atrelar. Se eu começo a atender, eu não tenho como ver só as questões físicas, porque às vezes fisicamente ele não está tão comprometido, mas e o emocional? Então, acho que é onde a gente pode fazer essa relação. E os meus casos que foram mais desafiadores, realmente é onde tinha uma depressão grave. Sempre vem associado. Cris, obrigado. Acho que a gente aprendeu muito. Estou reflexivo em relação à mudança de comportamento, para que eu possa, desde a minha filha, como lidar com todo o processo, até... Afinal, nasceu, já está no processo de envelhecimento, né? No processo de propósito, então não tem como escapar. E não somos nós que encerramos, é sempre o convidado, a convidada que encerra. Você pode olhar direto para essa câmera, passar o recado que você queira, compartilhar suas redes sociais novamente, falar do livro. Todo momento é todo seu e já fico muito obrigado por ter participado. Bom, eu só tenho a agradecer, acho que as perguntas foram ótimas, vocês deixam a gente muito à vontade, né? Um bate-papo muito bacana. E assim, eu acho que a reflexão para todos nós é quanto que a gente está conseguindo ser inspiradores para os nossos pacientes. Quanto que a gente está conseguindo ser uma inspiração em propósito. Porque é algo que eu falo no livro também. Para a gente falar sobre propósito, o nosso olho também tem que brilhar. Não tem como eu estimular o meu paciente se eu chego lá desanimado, não contente com o que eu estou recebendo, né? Com o meu ganho, cansado. Como que vai? Né? Não vai energia naquilo. Então, acho que assim, se a gente começar a pensar nos nossos propósitos, como a gente está colocando isso em prática, no nosso envelhecimento, e aí eu falo que assim, é um desafio duplo.
ser fisioterapeuta na área da gerontologia. Por quê? Ser fisioterapeuta, eu vejo que assim, a gente já precisa ter um autocuidado maior. Então, quando a gente não faz um exercício e não se cuida, isso pesa mais pra gente. Porque eu vejo quanto que às vezes eu chego num paciente, ele não quer fazer exercício e aí eu falo, hoje eu já fiz. Ah, você já fez? Já. Ah, ontem eu corri. Você correu? Sabe, assim, é outra coisa. Então, assim, é exemplo. A gente é muito exemplo. E na área da gerontologia, ou quem trabalha com idoso, é cuidar desse envelhecimento. Porque aí, assim, tá lá, tá atendendo, mas quanto que a gente está cuidando? E a gente precisa se cuidar. Porque, aí até gosto de dizer assim, quanto que cada um de nós quer atuar na área da clínica, do atendimento? A gente vai conseguir? Se a gente, eu quero atuar na área da fisioterapia, atendendo na clínica há 20 anos. A gente está se cuidando para esses 20 anos? Porque já a gente vai ser idoso cuidando de idoso. Basicamente. E como que tá isso? Então, assim, eu acho que é chamar atenção para isso, sabe? Quanto que a gente está sendo inspirador em cuidar do nosso envelhecimento, cuidar dos nossos propósitos. Porque aí no momento que a gente vai falando o idoso, por mais porque a diferença de idade sempre vai acontecer. E isso pode até gerar assim, né? Nossa, você é tão nova, né? Tipo, né? Você sabe alguma coisa? Sim, né? Essa diferença de idade vai existir. Mas se a gente, na prática, mostrar que a gente está cuidando está tendo uma vida com cuidado, com propósitos, eu acho que a gente pode ser mais inspiradores. E isso é melhorar nosso atendimento, melhorar, ser inspirador para os nossos colegas fisioterapeutas, né? Então, eu acho que é isso. E aí fico à disposição, né? Caso alguém queira trocar uma ideia, tem as minhas redes sociais. Que é o @? @Cristina Ribeiro Gerontologia. Tem o livro e estou à disposição para o que vocês precisarem. Canal do YouTube. Canal do YouTube também, Fisioterapia em Gerontologia. E é isso. E o livro, né? Quem tiver interesse aí, ficou à disposição. E é isso aí, Obrigada. então. Mas aqui. Obrigada, Muito gente. obrigado. Obrigado, gente. Muito bom, E até a viu? próxima, galera. Obrigada.